Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido. Em teu amor posso então descansar. É uma continuação praticamente do 8. Ele está tratando da idolatria, certo? A idolatria era algo impressionante. A deusa mais comum a adorar era Diana. Diana dos Efésios, certo? E uma reminiscência do que aconteceu lá na porta do Éden, no capítulo 3, de lá, quando Deus expulsou praticamente o casal dentro do jardim, para que eles não mais tivessem acesso à árvore da vida, continuasse pecando, continuasse vivendo, porque aí estaria descumprindo aquilo que Deus havia dito: olha, no dia que você comer, você vai morrer. Então, por conta disso daqui, depois da saída da porta do Éden, Deus instituiu o primeiro sacrifício de animais, não é? E ali estava o cordeiro, que foi morto exatamente para apontar o sacrifício de Jesus Cristo, que viria 4.000 anos depois. O que é que o diabo fez? O diabo primeiro incutiu a Caim não apresentar o cordeiro, mas apresentar frutas, verduras, produtos da terra. Repara bem a aplicação da idolatria, como começa, tá certo? Lá vem, vai lá, tá certo? O primeiro idólatra que se tem conhecimento chama-se Caim. Primeiro tem conta é Caim. Lá no Monte Moriá, Deus vai e manda que Abraão sacrifique Isaac. Mas não era para ele sacrificar Isaac. Deus só queria ver até onde ia a fé de Abraão, certo? Aí Deus providencia novamente o cordeiro. Até aí você vai ver que não tem idolatria nenhuma no sacrifício de Isaac, nem a instituição que Deus estava estabelecida na morte do cordeiro, tá certo? Até porque a pele do cordeiro ia servir como as vestes duráveis para o povo, porque até então Adão e Eva queriam costurar roupas de folha que não tinha nenhuma durabilidade. Então Deus vai novamente mostrar a sua justiça. Daí para cá, o inimigo agora começa a utilizar os sacrifícios, e o maior conhecimento que se tem disso foi lá no Egito. E Deus, para aplacar a idolatria, vai lá e sacrifica todos os primogênitos, nas quais, nas vergas da porta, no frontispício da porta, nas duas vergas das portas, certo? Não estava pintado com o quê? Com o sangue do cordeiro.
foi se arrastando, até hoje ainda acontece isso. Aí Paulo agora enfrenta uma situação muito heterogênea, muito terrível. Por quê? O camarada fazia o seguinte: matava os animais, metade eles mandavam para o açougue. Acho que é assim, né? Nem me lembro mais, mas essa palavra não faz parte mais do meu. Hein? Então aqui não tem esse, né? Tem? Bom, essa palavra não faz parte de muitos anos. Não tem cara, né? E como eu não tenho frequência com ela, a gente normalmente. É verdade. Uma palavra, se ela fica dentro da sua, sendo usada, seu vocabulário, seu patrimônio. Mas se você não usa com frequência, quando chega na hora você. Esse aqui é o grande problema de vestibular de português. A criançada aí está tão acostumada no Facebook e no O que é que significa isso? Boa noite. VC. Hein? VC. VC. Ele quer ficar mais que ué. VC. Ó, até em inglês eles fazem isso. Thanks. Obrigado. Obrigado, é. Ó, olha só. CD Ctrl. Olha, já me esqueci. Como é a abreviatura de Ctrl V? CTRL. Bom? CTRL. CP. Olha aí, tá vendo como ele sabe? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T. Tudo isso daí são Abreviado, né? Rodrigo, depois da classe eu preciso sentar com você aqui e conversar. Tá certo? Aí você vai ver. Mas voltando agora, aí quando foi no tempo de Paulo, isso se generalizou. O que é que o povo fazia? O povo pegava metade do boi, uma parte ele oferecia o sacrifício, certo? Aos deuses, e a outra parte ele levava para o açougue. Aí a grande confusão dentro da igreja era comendo carne sacrificada aos ídolos. Aí isso causou uma situação vexatória. Porque ali tinha os fanáticos que estavam presentes, não é? E existiam os liberalistas. Em toda a sociedade nós temos fanáticos e liberais. A coluna do meio fica numa situação terrível. Não sabe se vai para lá, não sabe se vem para cá, não sabe se está certo, não sabe se não está certo. Isso é uma desgraça. E essa desgraça acaba com a fé. E Paulo pegou isso na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Eu fiquei impressionado no dia que eu descobri que a igreja de Corinto só tinha 50 pessoas. Era um pouquinho maior que essa classe, dividida. Esses 50, eles diziam assim: eu sou de Apolo. Aí o outro dizia: eu sou de Paulo. Aí o outro dizia assim: eu sou de Cefas. E por último, ele dizia: eu sou de Cristo. Eu não posso nem estabelecer um percentual aqui, não é? Porque senão ficaria uma dízima periódica. Metade não estava para um lado, outra metade estava para o outro. Essa que era a situação dele. Além disso daqui, desse pessoal todinho que estava aqui, que se achava que eram filhos na fé dessas pessoas, desses cidadãos, eles ainda faziam mais o seguinte: aí tem um problema dos ídolos. Aí fulano estava comendo carne sacrificada e começou essa bronca. Aí vem o capítulo 8 todinho, certo? Da carta que Paulo escreve exclusivamente para as coisas sacrificadas aos ídolos. Somente, né? Eu estou falando isso daqui porque Lindinalva chegou aqui e perguntou:
onde é que está o texto que fala sobre tropeço? Mas você, para pensar, para falar sobre isso, você tem que primeiramente descer aos detalhes, explicar os detalhes, tá certo? Aí ele vem aqui dizendo, quando chega no verso 13, ele diz assim, Paulo diz assim: olha, é por isso que se a comida serve de escândalo para o meu irmão, nunca mais eu vou comer carne para que não venha escandalizar. Ele está dizendo que não vai comer carne por quê? Só por causa do ídolo. Tá certo? Só por causa do ídolo. E se o irmão vê ele comendo carne, será que essa carne não foi sacrificada? E o cara, é bom o cara falar esse negócio, né? Certo? Esse era um. Mas, para arrebentar mesmo, o assunto está no capítulo 10, nos versos 23 em diante, quando Paulo fala sobre os limites da liberdade cristã. Tudo na vida tem que ter os seus limites. Está limitado as consequências que vai ter. Aí Paulo vem aqui e fala novamente do escândalo, aqui ó, dos limites da liberdade cristã. Ele vem falando sobre, dizendo no verso 23, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Bom, é até bom que eu tenho um radiologista hoje aqui, que trabalha exatamente com isso daí. Essa classe aqui é boa porque ela é eclética, viu? E eu aprendo com esse pessoal, eu aprendo com essa, aprendendo com essa agora, já tem mais um cidadão ali que eu vou aprender também. Tudo na área de saúde não, né? Nem todas convêm, nem todas se edificam. Aí ele vem, certo? Ninguém busca o seu próprio interesse, sim de outro. Aí ele vem descendo. Quando chega no verso 31, aí ele dá o checkmate. Paulo dá o checkmate ali. Olha, quer com mais? 10:31. Portanto, quer com mais. Esse portanto aí é filosófico. É extremamente necessário na frase. Certo? Contou isso agora. Portanto, lá vai a síntese do que ele quer falar. Quer com mais, quer ver mais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Verso 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Por quê? Aí vem o fim. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para serem salvos. Aí o verso 1 do capítulo 11, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus estabeleceu as coisas com muita tranquilidade. Lembre-se, alguém está seguindo você. Alguém olha para você como uma espécie de referência. O seu procedimento vai, de alguma maneira, contaminar alguém. Bote na cabeça disso. E aquela pessoa pode se perder ou pode se salvar pelo seu procedimento. Você nem está percebendo, ele está olhando, está verificando. Você passa a ser o seu líder, você passa a ser a sua referência. E assim, outro. Então, esse modesto, como é que se diz? Essa modesta curiosidade, que foi uma consulta que foi feita aqui, e eu aproveitei e trouxe para você. Mas você está entendendo? Senhor nosso Deus e Pai, santificado seja o seu nome. Pai, nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra através do nosso irmão Ronaldo. Esteja conosco e grave em nossos corações tudo que for dito aqui, para que possamos
transmitir a quem precisa lá fora. Esteja conosco e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eles disseram assim: nós estamos absolutamente convencidos de que o sábado é o dia que Deus deixou desde o velho tempo. Não temos a menor dúvida. E nós gostaríamos de pertencer, olha só, à igreja da Novo Tempo. E aí a gente fica numa situação deveras incrível. Porque não é o Novo Tempo, não é a igreja que é da Novo Tempo. Esse meu quadro dá uma beleza. Ele já perdeu o risco aqui. Ele é a igreja, a Novo Tempo é que é da igreja. Mas quem está vindo de fora vem pensando de forma diferente, porque foi a Novo Tempo quem. Mas existe uma igreja que ele já tem o nome do Novo Tempo. Não. Veja Aí eu só. fiz o Novo Tempo é a emissora da minha igreja. Aí depois já tem uma igreja com esse nome, Novo Tempo também. Pois, veja só. Agora eu vou falar na minha área. Minha área. A palavra nome juris, no latim, significa o patronímico de uma sociedade. Certo? E existem muitas coisas dentro do direito, e uma delas chama-se reserva de domínio. Aí tem logo, marca. A palavra adventista não é uma marca. Tá certo? Se ela fosse, só quem poderia usar a marca éramos nós. Só que isso aqui tudinho, depois de 30 anos, passa a ter reserva de domínio de qualquer pessoa. É por isso que existe a Igreja Adventista da Reforma, certo? Um movimento dissidente de 1914, que até hoje não cresce. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está em 34, não, são 34, nós estamos em 32 países do mundo, mas com presença adventista, certo? Então, a palavra Novo Tempo não é uma marca, mas domínio. Por quê? Ela está simplesmente no dicionário. A palavra composta de duas unidades. Certo? Os Estados Unidos hoje está querendo ser o novo mundo. Tá certo? Desde que os pais peregrinos saíram da Europa e foram fundar uma nova sociedade, aí automaticamente eles estão pretendendo que eles se mudam. Então, o nome adventista e o Novo Tempo hoje vai ser o mesmo. Por exemplo, a igreja da Assembleia, parabéns, aqui de Ailton, certo? Depois que o doutor Rodrigo Silva começou o programa chamado Evidências, certo? Eles automaticamente botaram no canal deles aqui um programa Evidências, e veste o cidadão como se fosse o Rodrigo.
Qual é a diferença? A competência, meu amigo. A competência. Quem não tem competência não se estabelece. Então o que é que acontece? Por que é que não existe uma moeda de 30 centavos? Uma moeda falsa de 30 centavos. Quando você pega uma nota de 50, certo? Que você entrega no caixa do supermercado, o que é que a menina faz? Você vai fazer isso com a de dois. Ninguém faz isso. Certo? Para saber se. Mas ela não vai fazer nunca numa moeda de 30. Ela não vai fazer nunca numa moeda de 30. Por quê? Porque não existe uma moeda de 30, jamais vai sair uma moeda falsa de 30. Pode ter certeza, minha gente. Pode ter certeza. Satanás é hoje um rascunho de Jesus Cristo. Outro programa, irmão, também, lições da Bíblia do tempo, é imitado na escola bíblica dominical. É exatamente a mesma coisa, só com os sobre o trabalho. Mas aí, justiça se faça. Lições Lições da Bíblia da do tempo, né? Não, como é a outra que você falou? É escola bíblica dominical. Essa já existia há muito tempo. Muito tempo. Mas as lições Lições da Bíblia nossa, né? nossa. E a deles, Escola bíblica dominical. Escola Bíblica Dominical. Essa já tem muito. Não é, isso aí não é tentativa de copiar e nos copiar, não. Pode até tentar copiar a programação. Tá certo? É bem parecido. Mas o logo que ele estabelece, cadê o logo aqui? O logo está aqui. O logo deles é deles. Nós nunca colocamos nenhum nome baseado em qualquer situação de qualquer outra denominação. Todas essas criações aqui são nossas. E olha que em cada uma desses programas que nós temos o copyright, que significa direitos adquiridos. Certo? Mas eu quero dizer a vocês uma coisa: ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Eu escrevi um livro, tá certo? Eu escrevi mesmo. E nunca publiquei o livro, porque primeiro na época eu não tinha dinheiro. E hoje tem tanta coisa mais nova que o meu livro ficou desatualizado. O Tempo de Deus é o nome do meu livro. Tá certo? Depois de 30 anos, eu não sou mais o dono do livro. Qualquer pessoa pode usar o meu livro da maneira como quiser e não precisa nem fazer citação mais piada. Essa que é a minha. Aí voltando ao nosso assunto hoje. Aqui, Apocalipse 12, verso 11, como reminiscência ainda da segunda bem-aventurança. 12 e 11 diz assim: eles, está falando aqui que a salvação veio, foi expulso o acusador, no verso 10, e agora fala daqueles que estão lutando. Eles, pois esse aqui é aqueles que estão lutando, venceram pelo sangue, pela causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, porque eles não amaram mais as suas vidas. Amaram, aqui diz que eles não amaram a sua vida até a morte. Jesus Cristo não amou a sua vida e, para pagar o preço, ele teve que ir para o sacrifício. E vocês podem ficar certos. Se for necessário, Deus precisa do seu sacrifício. É difícil.
Vocês sabiam? Eu estou com um problema renal grave. E eu possivelmente posso precisar tirá-los e botar um rim. Plantar um rim. Tá certo? Tu tem dois, tu me dá um. Olha! Rapaz! Bem, não é? Olha, não é bem assim, talvez não seja compatível, eu não tenho problema nenhum. Eu fiz isso aqui apenas com uma. Como é que se diz? Com uma ilustração. Jesus precisa da sua vida. Agora veja só, isso aconteceu numa época em que perder a vida e abandonar o trabalho que eles estavam fazendo era difícil. Porque a coisa que eles mais queriam era continuar executando um trabalho de amor. É por isso que eles não amaram. Essa bem-aventurança é um fator potente para a sustentação da fé. Outra coisa, se você tem uma fé viva, tem dois significados: fé viva, fé, vírgula, viva. Essa fé. E para você demonstrar que vive essa fé, é necessário que você compartilhe. Ovelha é quem pare ovelha. Pastor não pare ovelha. E todo mundo tem uma adolescência, o pastor levou. Quem pare ovelha. Todo mundo corre. Vamos lá correr, pastor, vamos correr. Não. Você tem que demonstrar para quem está junto de você que a sua fé é viva e que você tem um conhecimento insuperável. Insuperável. Portanto, naquela época, para que Deus dissesse que bem-aventurados são os que desde agora morrem no Senhor, era muito difícil para eles. Eles iam descansar. As suas obras não seguiam. O chamado ao martírio, nem todos são chamados ao martírio. Você quer ver uma coisa? Hoje você não tem ninguém no paredão para morrer. Mas sabe onde é que você vai provar sua fé? Na sexta-feira. Na hora do almoço. No sábado. Você vai ver que no sábado Deus maravilhosamente inventou, criou uma coisa chamada Semana Inglesa. Vocês sabem o que é isso? Trabalhar 1 hora a mais durante a semana para você ficar com 2 dias de ofício. O sábado e o domingo. Eu me lembro que eu passei 9 meses, quando eu vim do Rio de Janeiro, que eu fui auditor e advogado da Golden Cross do Brasil. E quando eu voltei, fui desempregado, porque eu não aguentei o puxo. E as manobras que se faziam muito grandes. E eu estava emprestando não somente o meu nome, mas a minha integridade, a minha personalidade, a minha profissionalidade. Então eu cheguei lá e disse: não quero mais, vou voltar para a minha terra, de onde eu nunca devia ter saído. Depois que comprei um hospital grande como o Hospital de Londrina, que antigamente era chamado de Hospital do Cambé, uma sociedade anônima falida, cheia de bebentes falsos,
E eu consegui normalizar, graças a Deus. E a Golden Cross foi lá e comprou esse hospital e eu administrei quase 3 meses esse hospital, enquanto vinha um administrador médico para fazer o trabalho lá. Então, quando eu cheguei aqui, sabe como? Sem nada. Foram 9 meses sem trabalho. Aí fiz um teste vocacional junto a IOB e consegui ir para a IOB. E fiquei como consultor jurídico de um cidadão que tinha feito concurso para juiz, e eu fiquei no lugar dele no IOB, na área de tributária. Fiquei lá uns 7, 8 meses, e nessa época chega o diretor do Bom Preço, e já tinha vindo fazer consultas comigo várias vezes, ele era cliente da IOB, e eu satisfiz as necessidades dele, e ele simplesmente me convidou para ir no Bom Preço. E aí começou o problema para mim. Eu aceitei, lá em IOB, e passei quase 6 anos no Bom Preço. Mas no primeiro dia que eu cheguei, eu fui para a divisão do jurídico. E nessa época estava acontecendo o problema do colo. E estava aprendendo tudo quanto era de gerente de loja. E o dia que os camaradas resolviam para empreender o cidadão, eles exatamente às 8 horas da noite da sexta-feira aí pegavam o gerente lá no meio do suflê para levar. Quem é que ia soltar? Lá no ferro. Sem negar minha fé, podia soltar o cidadão? Podia. E fui muitas vezes. Qual era o problema? Era no outro dia de manhã ir trabalhar para fazer todo o procedimento, mas ele já estava solto. Para soltar a pessoa, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu estava simplesmente colocando em liberdade alguém que não tinha problema, que não era um marginal, e que estava precisando da sua liberdade inviolada para ficar com sua família. Agora, o problema não está somente na liberdade da pessoa, mas no conjunto de processamento, que eu poderia fazer isso na segunda-feira, mas todo mundo queria que eu fosse fazer no sábado. Mas isso daí foi ótimo, porque eu não cheguei nem a ter esse problema. Sabe por quê? Pelo seguinte, quando eu entrei no Bom Preço, a primeira, eu não disse, eu simplesmente, quando entrei no Bom Preço, eu disse: olha, Fernando, eu vou ser sincero a você, eu não trabalho no sábado. Ah, não tem problema, o Bom Preço não trabalha no sábado. Tem muitos advogados, a gente está precisando de você, não precisa. Quando foi na sexta-feira, eu não tinha dito para o meu chefe que o meu sábado começava no pôr do sol. Está aqui o problema. Aí, a primeira noite, o que é que eu fiz? Corri a primeira tarde, né? Quando deu 5 horas, 5h10, sábado, 5h30, eu vou ao banheiro. Repara só. Vou ao banheiro. E eu ficava lá assim no banheiro, ou então arranjava um jeito de arranjar alguma coisa para sair. Isso aconteceu por 4 sexta-feiras. Aí quando foi um belo dia, na hora de maior intensidade de problema, eu corri para o banheiro, quando tocou lá do quase 4 mil funcionários ali, eu saí no meio deles e fui embora. Que desgraça, que sábado terrível para a minha vida. Foi assim que esse pessoal morreu. Aí quando foi no outro dia de manhã, eu cheguei na minha sala para trabalhar. O chefe sentado na minha sala, puxou o arquivo e estava olhando umas pastas lá, se sentado quando eu entrei. E eu
já tinha vindo com a minha carteirinha profissional no bolso. A pergunta clássica que eu temia é: onde você estava aqui às 5 horas da tarde? Que desgraça. Eu não dei nenhuma resposta para ele. Peguei minha carteira profissional, cheguei na frente dele e sentei. Botei minha carteira. Aí ele levantou a cabeça e disse: o que é isso? Arranjou outro emprego? Fez isso, aí ele tinha um costume, o hábito de fazer isso aqui. Estava conversando com você e fazendo esse negocinho desse. Aí, imagina, disse o seguinte: eu disse, eu sei que eu não trabalhava no sábado, sou fraco, meu caráter é péssimo, por isso eu estou com vergonha. Eu deveria ter falado isso na primeira quarta-feira, desde a primeira quarta-feira que eu passei aqui, que eu estou correndo. Por quê? Porque eu fiquei com medo. Eu passei muito tempo desempregado, 9 meses desempregado. Mas agora chegou a hora que eu tenho que dizer para você que eu, depois das 5 horas, eu não trabalho para ninguém. Olhou assim, se estabeleceu um amor profissional muito grande entre mim e até hoje. Até hoje. Dr. Gilberto Massano, diretor jurídico do grupo João Carlos Paes Mendonça. Aí ele olhou para mim e disse: e por que você não me disse isso, seu bestão? Eu já sabia que os adventistas do sétimo dia começam no trabalho do pôr do sol até o pôr do sol. Ele sabia. Irmãos, chega uma hora que você vai ter que provar que é verdadeiro. Não dá para fazer uma meia verdade, uma meia sola de verdade. Sabe o que aconteceu? Quando o problema se acendeu do programa do Collor, ele chegava na sexta-feira e dizia assim: olá, pode ir embora. Todo mundo ficava. Ele mandava. Agora no domingo, 8 horas da manhã, olha, se estabeleceu uma amizade, uma fidelidade entre a gente. Uma amizade que eu nunca tinha tido na minha vida. Vai lá. Foram 5 anos que eu passei no Brasil. Mas não amei outra coisa a não ser a verdade que Deus tem me dado até hoje. Amém. E Deus vai precisar que isso aconteça com vocês. Amém. Os momentos de pico, de crise vão acontecer. Mas a terceira bem-aventurança eu quero que vocês abram, por favor. Capítulo, eu já falei ela sobre a terceira bem-aventurança. Falei? Mas como não tinha boa parte das pessoas que estão aqui, eu vou dar uma pincelada nela também. Capítulo 16 e o verso 15. Apocalipse. Apocalipse 16 e o verso 15. Ela está no contexto da sexta praga. Jesus está prometendo voltar. E ele vai voltar com... Ele não é ladrão, viu? Lógico que não é. Mas ele vai voltar como ladrão. É mentira. O ladrão entra em cena e sai dela numa rapidez impressionante que você nem percebe. O fator mais importante para o ladrão é o fator surpresa. O despedido está gastando a mão na tua boca. Você procura, não está mais lá. Ele está dizendo: olha, parece que antes do vem tem um alerta
por elipse. Olha, vocês se preparem, porque eu vou vir como vem o... Certo? E quanto às suas vestes, o que quer dizer isso? Hein? E quanto às suas vestes, o que quer dizer isso? Festa aqui é um negócio sério. É, poderia saber. O que foi que aconteceu com Adão? Estava nu. Quando ele olha para a senhora, sabe como é que ele vê? Nu. E é? A geografia dele é tchá. A senhora não vai conseguir esconder, não vai conseguir esconder nada dele. Você nunca pense em fazer, vocês nunca pensem em fazer um assustado para Deus. Vamos lá, a questão dos salmos, diz a Bíblia que é transformado, certo? E a questão dos ímpios quando Cristo voltar, como vai citar? Está lá no capítulo do Apocalipse, se não me engano, 3. Ele diz assim: cai sobre nós, esconde-nos da ira do cordeiro. Sim, mas ele vai voltar, o corpo com a veste, tudo certinho. Que corpo com a veste? Os ímpios. Os Na hora ímpios, de não é os salvos, é os ímpios. Sim, os ímpios vão continuar do jeito que estão, com os miasmas dele todinho. Pelo contrário, vai dizer assim: olha, vai ser uma surpresa, o fator surpresa vai ser tão grande, ele vai esconde-nos da ira do cordeiro. Aí vai pedir que as pedras caiam sobre ele, vai haver exatamente isso. Agora os justos, não, o justo está aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, Tessalonicenses 4. Eu quero o verso 13. O verso 13 diz o seguinte: não quero que sejais ignorantes, não é? A respeito de quê? Já dormiram. Todo mundo estava pensando que o camarada reencarnava, conhecimento helenístico, grego, tá certo? As duas identidades, corpo e alma, as três, corpo, alma e espírito. Então ele começa a dizer aqui e começa a falar de como será a vinda de Jesus Cristo, quando ele fala no capítulo 4, no verso 15, ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem. Quer dizer, quando os mortos em Cristo, aqueles que desde agora morrem no Senhor, ressuscitarem, nessa mesma hora, no abrir e fechar de olhos, isso que é mortal vai se transformar na imortalidade. Isso que é corruptível vai se transformar na incorruptibilidade. É no estado de dentro. Não pode mais morrer. Eu vi um comentário dizendo que os ímpios, quando irão se ressuscitar, certo? Cuidando de Cristo, irá estar nu, ou de um jeito que morreu com as vestes acabadas, porque assim como o Filho de Deus estava nu na cruz. Sim, veja só. Mas esses são comentários que você não encontra na palavra de Deus. Que nudez é essa daqui? Vocês se lembram que foi com você? Não foi. Não foi com você. Quando o povo foi receber a lei no Sinai, capítulo 19 de Êxodo, certo? Deus mandou que Moisés descesse e fosse falar com o povo e disse a ele que eles se purificassem e que eles lavassem as suas vestes. E ainda disse mais, que eles não deviam chegar a mulheres. Chegar aqui é ter relação sexual. E por conta disso daí, a humanidade inteira pega dizendo que as relações sexuais são
pecaminosos. E por que Deus disse isso? Estava dizendo isso? Não, está dizendo outra coisa completamente diferente. Certo? Deus precisava que limpeza do corpo. Está no deserto, não tinha chuveirinho, não tinha duchinha para fazer higiene, você está entendendo? Não tinha água suficiente para isso. Eles tinham que andar. É por isso que ele deu primeiro e segundo dia, para que no terceiro dia eles se apresentassem limpos diante do Senhor. Foi o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Deus dá um conselho aos laodicenses. E ele diz o seguinte aqui. A igreja de Laodiceia. Laodiceia dizia o seguinte. Capítulo 3 e o verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É por isso que Deus, quando olha para mim, olha para você, bem bonitinho, tomar banho, etc., aqui sentadinho, mas Ele conhece a sua nudez interior e a sua nudez exterior. O povo hoje está vivendo a nudez exterior, por quê? Porque a nudez interior já foi para as cucuias há muito tempo. Há muito tempo. Aí ele dá um conselho aqui, olha, ele diz assim no verso 18: aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, que ouro é fé, para que te enriqueças, vestiduras brancas, para que te vistas, a fim de não que seja manifestada a tua vergonha, e colírio, para ungir os teus olhos, para que vejas. É por isso que ninguém... Outra coisa que eu vou dizer a vocês: no céu não vai ter cozinha, não vai ter guarda-roupa, tá certo? Mas vai ter roupa. Ele está dizendo aqui: aconselho que compres de mim roupa. Você tem que usar a roupa cujos tecidos foram feitos nos teares celestiais. Na realidade, Jesus... Você ouviu alguma vez nos 4 evangelhos Jesus Cristo mudando de roupa? Nem para entrar no santuário ele não mudava a roupa. Jesus só tinha uma roupa. E ele ainda aconselhou aos seus discípulos: não tenhais nem 2 túnicas, nem 2 sapatos. Mas como é que ele fazia para lavar? Pois é, irmão. Agora você tem que pensar, sabe como o quê? Não precisava, né? Mas na história do deserto, Ele podia todas as coisas. Mas nós não podemos fazer isso por causa da mancha do pecado. Aí eu tenho que lavar. E eu disse aqui, foi a semana passada, uma necessidade imperiosa é tomar banho todos os dias. É verdade, Jesus não precisava, né? Não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Jesus tomava um banho sem refrescar. O fato é que eu sei que ela nem Jesus não tinha, além daquela roupa que ele disse para os discípulos que não tivessem nenhum. Mas esse modo de falar pode ser, você fala que havia um lado que é histórico, um lado simbólico. Será que esse lado de falar ele tem só seria um... Não, veja só, não tem. Quantas roupas Adão tinha? A que ele estava fazendo que não prestava, não é? E a roupa que veio do sacrifício. O que Deus está dizendo que você precisa, simbologicamente, de uma roupa que seja conferida por Ele. Quando você... Para que serve o batismo? Para lavar você, e quando você sai dali, você já está possuída de uma nova roupa, as vestes da justiça de Cristo.
Então, o conselho é esse aqui. Então, minha gente, voltando aqui para a gente ir embora, porque eu já estou fora do horário, essa roupa será conferida visivelmente, certo? Quando a porta da graça se fechar. Aí acabou a roupa. Não, a senhora não vai precisar mais da roupa do mundo. Ah, não. Por quê? Porque Jesus Cristo está voltando ao mundo dos céus. O tempo da angústia de Jacó já passou. A senhora comprou o colírio para que veja. Essa não é cega. Essa não é cega. Esse colírio aqui chama-se. E para botar esse colírio você precisa de um médico. Quem é que administra essa medicação em você? O Espírito Santo. Esse que é o grande trabalho dele. Certo? Então, a misericórdia de Deus não é limitada. Ela faz o apelo ao procedimento. São 3 mensagens que tem na Bíblia importantíssimas. A mensagem do juízo, certo? A mensagem de que caiu Babilônia, que é uma advertência, e a terceira mensagem é para que nós saiamos do conformismo e do relativismo moral que a gente vive hoje, que é simplesmente uma ignomínia, é um pecado. Quando a gente se conforma e quando a gente entra no relativismo moral, nós estamos desafiando a imutabilidade da lei. Inventaram uma doutrina logo depois da queda da Bastilha, da Revolução Francesa, chamada-se relativismo cristão, que gerou outra, racionalismo, também cristão. A gente não pode nem relativizar, nem racionalizar. A gente está fechando aquilo que Deus abriu. Ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. Aqui dentro tem que ser administrado aqui dentro pela nossa fé. 14:12 de Apocalipse diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É aquela relação trinomial que eu falo aqui. Então esse, minha gente, é que é. Agora, a última parte é que nós estamos vivendo, é que nós não podemos nos tornar desprevenidos. Vai falando tanto isso, dias vão passando, e a nossa fé vai ficando minchórdia. Por quê? Porque nós não compartilhamos com os outros. Eu vou ser sincero, a minha fé só está avivada por causa de vocês. Eu ontem fui dormir 2 horas da manhã, sabe para quê? Para estar aqui hoje, para ter argumento, para ter elementos suficientes para apresentar a vocês. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas forças, para que não ande e não se veja a sua verdade. Minha gente, com 10:10, próximo sábado nós estudaremos a 4ª bem-aventurança. E as dúvidas que existiram, materialize, mande bala. Você tem uma pergunta até para fazer, mas... A gente pode perguntar a respeito de Crônicas 5. Coríntios 5. É simples a pergunta, eu só queria saber se o filho de Jacó passou, o sobrinho de Jacó passou a receber a primogenitura? Se era o sobrinho, se era... Eu fiquei confuso nesse. Eu te responder, Bruno. Tá bom. Já está acabando aí.
Pai querido que está nos céus, nós te agradecemos pela nossa classe. Pedimos que o Teu Espírito comece a diligenciar tudo que nós ouvimos aqui, para que possamos transformar as palavras desse estudo em matéria vivificante para a nossa fé e para a nossa experiência cristã. Se de algum modo, Pai querido, chegar a hora em que a nossa fé precise que a nossa alma, o nosso corpo, nossa vida seja entregue em sacrifício, recebe a nossa vida como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Permite, Pai querido, que os nossos pecados sejam apagados pelo precioso sangue de Jesus. Que o nosso sábado de hoje seja uma experiência viva e que nós possamos compartilhá-la com todos aqueles que ainda não te conhecem como seu Salvador pessoal. Dá-nos um bom sábado. Dá-nos uma esperança feliz quando Jesus voltar no novo céu. Leva-nos com as vestes da justiça de Cristo, porque é em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Bom sábado para todos. E como diz o gaúcho, até de repente, Chico. De repente a gente se encontra. Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido. Em Teu amor posso então descansar. É Teu poder que sustenta